Existe um pecado silencioso, que está devastando famílias e destruindo vidas por todo o Brasil. Ele é o pecado sexual mais comum entre os brasileiros, mas poucos falam sobre. Quer um conselho? Ore muito para não cair nele, porque entre todos os pecados sexuais, este é o mais devastador, pois ele é uma verdadeira afronta a Deus e seus impactos pesam por gerações. À primeira vista, parece apenas algo momentâneo, mas as suas consequências são implacáveis, atingindo profundamente a vida pessoal, sentimental e espiritual de quem o comete. E o pior, pode estar mais próximo de você do que imagina. Hoje, vamos expor a verdade, o plano de Satanás por trás do adultério, como você nunca viu, e revelar os impactos devastadores que ele deixa como herança, segundo a Bíblia, mas também segundo as últimas descobertas da ciência. Mas você sabia que o Brasil é o país com o maior índice de adultério no mundo? Inacreditavelmente, cerca de 70% dos brasileiros admitem já ter traído seus parceiros. Agora pense, se isso é apenas o que confessam, quantas histórias não estão enterradas sob mentiras? O adultério não é apenas um erro moral. Ele destrói vidas, desintegra famílias e, pior, afronta Deus, pois subverte e frustra o plano mais lindo e sagrado dele para nossas vidas, a família. Neste vídeo, você vai entender por que Satanás se alegra quando alguém cai nessa armadilha. O mais importante, como você pode se proteger desse mal que assola tantas vidas. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal se esta mensagem falar ao seu coração. Combinado? Para compreender a profundidade desse tema, precisamos entender o que é o casamento, mas não como o mundo vê, mas como Deus o planejou. O casamento é o plano original de aliança eterna entre Deus e a humanidade. Lá em Gênesis 2, verso 24, está escrito: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa passagem não fala só de romance. Ela nos ensina que o casamento é uma união tão profunda que os dois se tornam um só, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É uma aliança. E aliança, no contexto bíblico, não é um contrato que você quebra quando as coisas ficam difíceis. A aliança é compromisso até o fim. Agora, Efésios 5, versos 31 a 32 nos dá uma imagem ainda mais forte. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Olha só que profundo. O apóstolo Paulo compara o casamento com a relação entre Cristo e a Igreja. Assim como Jesus nunca abandona sua Igreja, e inclusive, morreu por ela, o casamento foi feito para ser um reflexo desse amor inabalável. Pense em uma casa construída sobre a rocha. Quando vêm as tempestades, ela permanece firme. O casamento, quando fundamentado em Deus, é assim. E sabe por quê? Porque honrar o casamento é honrar a Deus. É dizer: Senhor, eu respeito e valorizo o que o Senhor criou. Agora que você entende a importância do casamento como uma aliança sagrada, vamos falar sobre por que Satanás odeia isso. Primeiro, precisamos entender que o inimigo tem um desejo profundo de vingança. Por isso Jesus nos alertou: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. E para somar, precisamos nos lembrar que Paulo também nos avisa: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, Satanás sabe que o casamento reflete o amor de Cristo. Se ele consegue destruir um casamento, ele enfraquece uma família. E famílias são a base da sociedade. Quando uma família se desintegra, não é apenas um casal que sofre. Os filhos são atingidos, a comunidade sente o impacto, e o plano de Deus é afrontado. Estudos mostram que o adultério não só aumenta as chances de divórcio, mas também causa traumas emocionais nos filhos. Sim, as crianças que crescem em lares desestruturados têm mais dificuldade em confiar e carregam traumas e inseguranças para a vida adulta. O inimigo sabe de tudo isso. Por isso, busca atacar essa instituição, aproveitando-se das vulnerabilidades humanas, especialmente os desejos carnais. E é exatamente isso que Satanás quer: roubar, matar, destruir através do caos e da dor. E em última análise, quer te levar ao afastamento de Deus. Porque quando você está mergulhado em sentimentos como ressentimento, vergonha e culpa, é mais difícil buscar a Deus. Mas aqui está a boa notícia: proteger seu casamento não é apenas sobre evitar uma traição. É sobre lutar espiritualmente pela sua família. É sobre orar, fortalecer os laços e colocar Deus no centro. Assim, você não só protege sua família, mas também a sua comunhão com Deus. Mais adiante vamos falar detalhadamente sobre isso. Mas antes,
Precisamos entender porque o adultério não é apenas uma questão moral ou espiritual. Ele atinge diretamente a alma e o coração. Quem é traído, muitas vezes, carrega uma dor difícil de descrever. Imagine confiar plenamente em alguém e ter essa confiança despedaçada. É como caminhar sobre um chão firme que, de repente, se abre sob seus pés. A Associação Americana de Psicologia afirma que o adultério pode causar sintomas semelhantes ao estresse pós-traumático. A pessoa traída frequentemente experimenta flashbacks dolorosos, ansiedade constante e uma sensação profunda de insegurança. É como viver em um estado de alerta permanente, sempre esperando o próximo golpe. Mas e quem trai? Será que a história é diferente? Na verdade, não. A culpa e a vergonha são companheiras constantes. Provérbios 6, verso 32 diz: aquele que comete adultério não tem juízo, destrói a si mesmo. O traidor pode até tentar justificar seus atos, mas, lá no fundo, sabe que algo precioso foi quebrado. A paz vai embora, e o peso da consciência pode ser sufocante. E aqui está o ponto crucial. O adultério é a armadilha do inimigo que te promete um prazer momentâneo e falsa sensação de liberdade. Mas, assim como qualquer proposta de Satanás, essas promessas não passam de uma isca para invadir sua vida e destruir o que Deus valoriza, mas que você não está mais dando a devida atenção. Ele te prende a pessoa em um ciclo de dor, culpa e arrependimento. É o início de um problema muito maior. Agora, vamos olhar para os que mais sofrem, muitas vezes em silêncio: os filhos. O adultério não destrói apenas o casal. Ele cria rachaduras profundas no núcleo familiar. Quando os pais se separam ou vivem em conflito constante, os filhos são os primeiros a sentir o impacto. Estudos mostram que filhos de lares onde houve infidelidade crescem com uma percepção distorcida dos relacionamentos. Eles têm mais dificuldade em confiar e formam vínculos instáveis na vida adulta. Isso não é só teoria. É a realidade de milhares de famílias. E a dor não para aí. Os filhos, muitas vezes, internalizam o trauma, se perguntando se foram culpados pela separação dos pais. Crescem inseguros, com medo de que o amor seja algo frágil e temporário. Pense na história de Davi. Após seu pecado com Batseba, sua família nunca mais foi a mesma. A rebelião de Absalão, o crime de Amnon contra Tamar. Tudo começou com um ato de traição. Quando um lar é desestruturado, a dor atravessa gerações. Por isso, proteger seu casamento não é apenas um ato de amor ao seu cônjuge. É uma proteção ao futuro dos seus filhos e ao legado que você deixará. Agora chegamos ao ponto mais profundo: o impacto do adultério na nossa relação com Deus. Não estamos falando apenas de um erro humano, mas de uma violação direta de uma aliança sagrada. Êxodo 20, verso 14 é claro e direto: não adulterarás. Isso não é um simples conselho moral. Quando alguém comete adultério, está quebrando um pacto não só com o cônjuge, mas com o próprio Deus. É como abrir a porta e entregar os materiais para que Satanás entre na sua vida e ergua um muro entre você e Deus, bloqueando a comunhão. No Brasil, onde os índices de adultério são alarmantes, vemos claramente o cumprimento desse plano maligno. Famílias são desfeitas, filhos crescem em lares fragmentados, e a sociedade sente o impacto de relacionamentos quebrados. O adultério, impulsionado por uma cultura permissiva e desejos momentâneos, leva a uma destruição muito mais profunda do que a maioria imagina. Contudo, a história de Davi também nos oferece uma mensagem de esperança. Ele encontrou redenção através do arrependimento, quando clamou a Deus no Salmo 51 com estas palavras: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Isso mostra o peso do arrependimento verdadeiro. Davi não pediu apenas perdão. Ele implorou por uma transformação interna. Sabia que, sem isso, estaria espiritualmente perdido. O adultério afasta a pessoa de Deus porque gera culpa, vergonha e um sentimento de indignidade. Mas aqui está a esperança. O arrependimento genuíno reconstrói pontes quebradas. Deus nunca rejeita um coração contrito. Ele está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Apesar das consequências devastadoras do adultério, a mensagem final é de esperança. Jesus mostrou isso de forma clara no episódio da mulher pega em adultério. Em João 8, verso 11, ele disse: vai, não peques mais. Essa simples frase carrega uma verdade poderosa. Deus não apenas perdoa, mas também oferece a chance de recomeçar. Não importa o quão longe alguém tenha caído, sempre há um caminho de volta. A restauração começa com o arrependimento, mas também exige ação. Buscar ajuda, tanto espiritual quanto emocional, é fundamental.
Casais que enfrentam adultério precisam de apoio, e a fé desempenha um papel crucial nesse processo. E lembre-se, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Se você se sente preso pelo peso da culpa, saiba que Deus está pronto para aliviar esse fardo. Veja o que Jesus Cristo disse em Mateus 11, versos 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele oferece não apenas perdão, mas também cura e um novo começo. O que foi quebrado pode ser reconstruído, não pelo esforço humano, mas pelo poder restaurador de Deus. Se você permitir, Ele pode transformar a dor em testemunho e a queda em vitória. Se você cometeu adultério, ou foi vítima dele, a restauração do relacionamento pode ser difícil, mas com arrependimento genuíno, honestidade e fé, é possível. Pesquisas mostram que casais que passam por aconselhamento adequado e buscam perdão têm uma chance real de superar o adultério e restaurar seus casamentos. E a própria ciência aponta que a fé desempenha um papel vital nesse processo de cura. Por fim, quero trazer uma conclusão para este tema tão delicado e complexo. O adultério pode parecer um escape fácil de problemas no relacionamento. A história de Davi nos mostra que, mesmo um pecado em segredo, traz uma avalanche de problemas para nossas vidas. No entanto, também aprendemos que o arrependimento genuíno pode nos levar de volta a Deus e nos ajudar a restaurar o que foi perdido. Agora, te convido a fazer uma oração que vai reacender a sua fé em Cristo, te direcionar para a fidelidade, bem como te trazer restauração e proteção divina. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu me rendo diante de Ti com o coração quebrantado. Reconheço os meus erros e peço a Tua misericórdia. Assim como Davi, eu clamo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Lava-me de toda culpa e apaga os meus pecados, pois só Tu podes restaurar a minha alma. Não me lances fora da Tua presença, mas restaura em mim a alegria da Tua salvação. Senhor, eu não quero carregar qualquer herança, seja emocional, psicológica ou espiritual de erros passados, pois sei que Tu, o justo juiz, lança no lago do esquecimento os erros daquele que se rende à Sua soberania. Cristo, meu Senhor, eu sei que Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve, por isso eu Te entrego essas cargas e decido perdoar aqueles que me causaram mal e me viver um novo tempo a partir de hoje. Pai, Te peço que me fortaleça para resistir às tentações que tentam me afastar de Ti. Veste-me com a Tua armadura, Senhor. Reveste-me do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça e da espada do Espírito, para que eu possa vencer as ciladas do inimigo. Que eu esteja firme na Tua verdade e guiado pela Tua paz. Em nome de Jesus, eu Te peço e agradeço. Amém. Se você concorda com esta oração, declare seu amém aqui nos comentários. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Juntos, podemos construir lares baseados no amor verdadeiro e nos princípios de Deus. Também fique à vontade para deixar seu comentário abaixo e nos diga o que você pensa sobre o impacto do adultério na nossa sociedade. Eu creio que pecado tão nocivo não seria tão comum se todos nós nos voltamos mais, honestamente, a Deus. E para isso, é fundamental cultivar uma rotina devocional, com oração e leitura da Palavra de Deus. Por isso, vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, o link para um devocional que eu mesmo faço, que é rápido e objetivo, mas poderoso, que vai fortalecer sua conexão com Deus e te permitir viver o extraordinário dele em sua vida. Então, se você sabe que precisa se aproximar mais de Deus, não deixe para amanhã. Clique no link e comece hoje mesmo a fazer este devocional poderoso. E se esse vídeo te abençoou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos edificantes como esse. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.